Tudo bem, primeiro ano? Como vocês estão? Professor, tudo bem? Estão tranquilos? Todo mundo aí na sala preparado para mais um encontro? Bom, o que nós vamos falar hoje, pessoal? O que vocês imaginam? Será que... Ah, tá aqui, já veio para vocês, né? Não temos verbo, não temos hoje subjuntivo, indicativo, não. Hoje a nossa aula é a 12.1, falando sobre o quê? O que você imagina aí? Linguagem verbal, não verbal, elementos da comunicação. Professora, mas o que é isso? Quem lembra aí na sala, vocês já viram. Quando nós falamos em linguagem não verbal, de repente eu tenho aqui a minha amiga, né? Vou conversar com ela, mas eu não quero falar, eu não posso falar. Aquele olhar que você não fala, mas você dá aquela olhada e ali passa uma mensagem. Isso acontece com vocês? Ah, professora, sempre acontece. Então, nós chamamos de linguagem não verbal. Eu não falo, mas a minha expressão, o meu gesto, passa uma mensagem, ok? Então, pega aquele teu caderno que a gente sempre fala aqui e prepara que tem umas novidades para você. Vamos lá? Na tela? O que nós vamos falar hoje? A nossa árvore, que vocês já conhecem, carregada aí de conhecimento. Estamos ainda no nosso nivelamento, falando aqui sobre a linguagem e elementos da comunicação. Bom, a linguagem formal ou culta é a comunicação falada ou escrita em que há a preocupação de utilizar as normas do idioma. Então, olha só, percebam que o que nós vamos tratar é a forma como eu falo. Quando eu digo assim, a norma culta, o que você entende? Se eu tenho assim aquela linguagem mais solta, mais despreocupada, eu vou trabalhar o quê? Mas quando eu digo assim, a norma culta, eu preciso ter uma preocupação. Aí eu vou trazer agora os verbos do nosso último encontro, lembram? Como que eu vou conjugar? O que vai acontecer no passado, futuro, presente? Há uma preocupação com a linguagem formal, certo? Então, como eu vou, em que momento que eu vou utilizar? Na apresentação de um trabalho, eu preciso ter essa preocupação da minha linguagem culta, a linguagem formal. Eu vou a uma entrevista, mas quando eu estiver com os meus amigos, aí a história muda, percebem? Então, vamos voltar aqui para a tela. Falando em linguagem formal oculta, olha aqui o que deixa eu colocar aqui para vocês, o que o desenho nos traz. Trabalho em equipe. Você vai fazer toda uma divisão, uma reunião mais formal, é algo mais sério. Como é que você vai se posicionar? A linguagem culta exige um determinado grau de escolaridade do comunicador e pode ser desenvolvida por meio da leitura e treinamentos. Então você vai, como é que eu faço, professora, para melhorar a minha oratória, a minha linguagem culta? Através da leitura, através do que é a escrita, através de debates, roda de conversa, tudo isso vai facilitar para que você melhore a sua linguagem culta, certo? E tem que saber, você gosta? Você aí na turma gosta? Ai, professora, eu prefiro uma linguagem mais descolada, né? E aí nós temos aqui a linguagem informal, usada quando existe intimidade entre os falantes, recorrendo a expressões coloquiais. Olha só, saindo da linguagem culta, quando você trabalha uma linguagem informal, o que você imagina? Você aí na turma, uma turma aí de 15 colegas, 20, 30, como que vocês se comunicam? E aí, beleza? Tudo certo? O que vocês utilizam para se comunicar? É uma linguagem mais formal ou informal? O que você diz aí pra gente? Porque é importante, será que todo mundo aí na sala trabalha uma linguagem mais formal? Ou apenas quando vai apresentar um trabalho, quando vai apresentar um seminário? Digam aí. Então essa é a diferença. Uma linguagem culta é aquela em que eu preciso preocupar-me com o quê?
a gramática, organizar ali os verbos. Agora, a linguagem informal não. É a linguagem do meu dia a dia, com os meus amigos, em casa. Não há aquela preocupação, ok? Então, vamos voltar aqui. O que mais que você tem? Além da linguagem formal e informal, eu tenho o quê? A linguagem informal, eu preciso saber que ela é menos rígida quanto ao uso das normas da língua. Eu não preciso ter aquela preocupação, está certo, errado, eu estou me comunicando e dependendo do ambiente não tem problema nenhum. É aquela que usamos em casa, olha aí, com os nossos familiares ou com os amigos em momentos de descontração. Tipos de linguagem, pessoal. Quando nós falamos em linguagem verbal, o que você coloca aí pra gente como exemplo? É a modalidade de comunicação que usa a escrita ou a fala na interação entre pessoas, certo? É o que nós fazemos, na verdade, diariamente. É proibido fumar. Olha lá. Silêncio, por favor. Então, aqui nós temos a nossa linguagem verbal. Olha esse trecho aqui para vocês. Domingo, 14 de junho de 1942, acompanha aí comigo. Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas. Era dia do meu aniversário. É claro que eu não tinha permissão para levantar àquela hora. E por isso tive de refrear a minha curiosidade até as 15 para as 7. Aí então não aguentei mais e corri até a sala de jantar, onde recebi as mais efusivas saudações de Mortier, a gata. Logo depois das 7 fui dar bom dia à mamãe e ao papai. E depois corri para a sala de estar para desembrulhar meus presentes. O primeiro que me saudou foi você, possivelmente o melhor de todos. Sobre a mesa havia também um ramo de rosas, uma planta e algumas peônias. Durante o dia chegaram outros. O que você percebeu ali através da linguagem? É uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem do cotidiano, para vocês analisarem, tá? Então, o que eu tenho na escrita? Uma linguagem mais informal ou uma linguagem formal? A linguagem não verbal difere da verbal porque não aplica a escrita nem a palavra, tá? Então, como eu falei para vocês, às vezes você vê uma placa, olha só, não tem nada escrito, né? Você olha para o seu colega, você se comunica e o que você percebe? Eu não falei nada, não tem nada escrito, mas o gesto, a forma como você se posiciona vai passar uma mensagem. E ali eu tenho uma linguagem não verbal, percebem a diferença? Linguagem verbal e a linguagem não verbal, e ela acontece como você se coloca, a forma que você gesticula, o olhar, tudo ali traz uma linguagem para a gente, certo? Vamos ver esses exemplos aqui na tela. E aí vocês podem lembrar entre vocês o que você considera aí, o que você faz dentro da linguagem não verbal que passa uma mensagem. Placa. Quando você... Não tem nada escrito, mas eu tenho ali uma placa. Eu sei se ela diz silêncio, se ela diz não fume, se ela diz siga, pare. A linguagem não verbal. Olha que nós acabamos de falar aqui sobre as expressões faciais. Quando você quer se comunicar com o seu parceiro e aí o professor diz, olha gente, conversa hoje não, vamos evitar a conversa, tá atrapalhando. E aí você acaba fazendo aquelas gracinhas e olha aí. Aqui nós temos exemplos também. Aqui estou triste, alegre, tranquilo, né? Estou afobado, preocupado com alguma coisa. Conhecem a nossa professora Sabrina? Como será que a professora Sabrina está aqui? O que vocês acham? Ela está preocupada?
Ela não está dizendo nada, não tem nada escrito, mas a expressão, a forma como ela está aqui. Cada um vai dizer, acho que ela está preocupada com as notas, será que ela está preocupada, será que nós aprendemos o conteúdo? Então, tudo isso aqui voltado para a nossa linguagem não verbal. A linguagem híbrida, que nós também temos, e vocês precisam ter esse conhecimento, ou mista, é a associação das maneiras de comunicar verbal e não verbal. Então, eu tenho aqui uma mistura, certo? Tanto a parte da imagem quanto a escrita também. Gosto de ver os IPs floridos. Estamos naquela época. Vocês têm aí? Aqui nós temos alguns. Talvez eu seja boba por ligar para isso. Talvez bobo seja quem não liga. E aí? Aqui vocês conseguem identificar essa linguagem híbrida? Eu tenho tanto a linguagem verbal e não verbal. Não vamos viajar nessas férias, filho, mas podemos ir ao parque. Só não peça para comprar nada, tá? Tá bom. Ai, que saudades da crise. Então você pode, se pedir para vocês agora, vamos criar alguns elementos que passam uma mensagem, mas você não pode escrever nada. O que você faria? Você com o seu colega aí, vamos lembrar aquele código nosso, né? Aquela imagem, aquele desenho que eu já sei o que quer passar, qual a mensagem, mas ninguém precisa falar nada. Já pensou uma atividade assim? O que você conseguiria fazer? Ou então vamos colocar a linguagem verbal, não verbal e também uma linguagem híbrida. É novidade para vocês? Talvez a nomenclatura, né? Linguagem híbrida. Mas você utiliza no seu dia a dia? Nos trabalhos, nas atividades? Viu que não é novidade, é o que nós já utilizamos? Perfeito? Vamos voltar aqui para a tela. Então, quando você fala em linguagem, tudo que você possa imaginar, um gesto, uma imagem, o sinal, traz ali uma mensagem para a gente. Sorria, você está sendo filmado. Conhecem? Aqui eu tenho a nossa linguagem. Aviso, proibido o uso de celulares nesta área, rota de fuga, proibido fumar, segurança, uso obrigatório. Então, aqui, papai, já chegamos à civilização? O que você consegue extrair daqui? Precisa escrever mais para você interpretar o que está mostrando para a gente? Ele pergunta, então, papai, já chegamos à civilização? E olha aqui o espanto. E você tem toda uma história para contar. Ring, ring ou trim, como vocês imaginam aí. Nunca é para mim, eu odeio anotar recados. Primeiro quadrinho, segundo quadrinho, tem a imagem, você sabe qual o som, você sabe qual o objetivo e você saberia contar toda a história somente aqui. Preciso de mais para a gente entender? Os elementos dos dois tipos de linguagem, verbal e não verbal, aparecem de forma combinada. Todas as placas, só em você sair da sua casa até a escola, você consegue visualizar vários tipos de mensagem. Concordam? E vocês podem até anotar saindo de casa, até chegar o que eu encontrei. Só a imagem? Aquela imagem ela vai trazer qual mensagem? Qual é a função? Comunicação é uma palavra derivada do termo latino comunicare, que significa o quê? Partilhar, participar algo, tornar comum. É o que eu preciso. Então, o que é comunicação? Se nós não tivéssemos esta aula, você aí na sala, no seu primeiro ano, a turma do professor Diniz, né? Se você não tivesse essa aula, o que é comunicação? Você consegue viver sem a comunicação? Eu vou chegar, ficar quieto no meu canto, não vou falar nada do início ao final. Preciso falar com o professor. Olha só, eu preciso comunicar-me com o professor. E aí? Só através dos olhares? Não, você precisa falar.
né? Você precisa se expressar. Então, a comunicação ela é essencial. É claro que eu preciso saber. Vou conversar com os meus amigos, os meus colegas, a minha linguagem qual é? Vou conversar com o professor, vou a uma entrevista de estágio, vou fazer... depende muito do ambiente que você vai estar. Para você, tem grupos, né? Para você utilizar a linguagem coloquial. Quando eu falo em linguagem informal, você também pode ouvir como linguagem coloquial. Tá certo? E a linguagem culta, a linguagem formal, é aquela em que você precisa ter uma atenção. Não pode chegar de qualquer jeito, né? Professor, e aí, beleza? Não, você precisa conhecer, precisa saber. E aí, dependendo do local, você vai utilizá-la, certo? Vamos voltar aqui para a tela. O processo de comunicação, pessoal, o que acontece? Consiste na transmissão de informação entre um emissor e um receptor que descodifica e interpreta uma determinada mensagem. A comunicação está diretamente interligada à linguagem e à interação. Você precisa ter a interação entre as pessoas, entre os seus colegas, entre a comunidade, na sua família. Por quê? Ela é extremamente necessária, ok? Dessa forma, ambas exigirão os elementos da comunicação para compor uma situação de inter-relação. Aí vamos lá, os elementos da comunicação. Emissor, receptor, aí nós temos a mensagem que você precisa transmitir, o canal, de que forma que ela vai ser transmitida, o contexto e o código. Elementos da comunicação. Aí você pode, se você quiser, fazer o seu esquema, certo? Nós temos a mensagem. Olha aí, nós temos o nosso texto. Temos o receptor, o destinatário. Para quem você vai escrever? O que você quer escrever? O código, a língua. O canal, o meio de veiculação. Eu quero mandar uma mensagem. Hoje, o que é mais utilizado entre vocês? Vamos lá. Vocês conversam de manhã, à tarde, à noite, através de quê? Qual é o nosso meio mais utilizado? Quem sabe aí na sala? É e-mail, carta, WhatsApp, aquela mensagem que você vai utilizar o você, o porquê. Lembra que nós falamos sobre isso? Então, todos esses elementos aqui, através da mensagem, você precisa saber para quem. Então, eu quero mandar uma mensagem para o meu professor. Como que eu vou fazer? Através de quê? Aqui são os nossos elementos da comunicação. O emissor, locutor ou falante. Ao emissor corresponde a função de... O próprio nome já traz uma ideia para a gente, vocês percebem? A função de quê? De emitir uma determinada mensagem destinada a um ou vários receptores. As situações podem ser desde um diálogo interpessoal até mesmo uma palestra. O emissor ele pode ser o primeiro elemento da comunicação que inicia o processo comunicativo. Então, você marca aqui qual a função do emissor. E o receptor? O nome também já traz uma ideia para a gente. Interlocutor, destinatário ou ouvinte. É aquele que recebe a mensagem enviada pelo emissor. Cabe ao receptor decodificar a mensagem. Desta maneira, o processo de decodificação é exatamente o entendimento que o interlocutor tem sobre a mensagem. Olha só, por isso que é importante, as mensagens, elas precisam ser passadas com muita clareza. Já aconteceu, por exemplo, com você, de repente você, mas não foi isso que eu quis dizer. Percebe? E se eu não colocar, se eu não escrever com clareza aquela mensagem que eu quero passar para o meu
Professor, o meu parente, o meu amigo, pode gerar uma eterna confusão. Quem nunca passou por isso? Poxa, mas não foi isso que eu quis dizer, mas você disse. Então, é importante nesse processo que você tenha esse cuidado, seja claro, direto, entendeu? Para não ficar, eu quis dizer. Não, mas você escreveu outra coisa, ok? Vamos lá, voltar aqui para a tela. Então, emissor, receptor, o que mais que nós temos? Olha lá, o emissor, o ouvinte, os receptores, todos aqui fazendo parte da reunião. Muita gente confunde, mas interlocutor e receptor são a mesma coisa. Uma vez que o interlocutor, além de se comunicar, também é aquele que faz o quê? Olha lá, além de se comunicar, ele também recebe a comunicação alheia. Logo, pode ainda ser considerado também um ouvinte. Se vocês demonstrassem aqui essa imagem na sala. Vamos fazer aqui uma reunião para dividir o nosso trabalho. Então, nós teríamos o quê? O emissor, que ele vai tomar a frente, vai distribuir. O que mais? Aquele ouvinte e os receptores, tá? A mensagem. O que você conceitua como mensagem? É o recurso utilizado dentro da comunicação. O que eu quero transmitir? Qual é o conteúdo? Ela é a representação verbal ou não verbal do conteúdo a ser entregue, aquilo que eu quero passar para o outro. E aí vem a clareza, porque se eu não passo com clareza, pode gerar mais de uma interpretação. É o conjunto de informações emitidas pelo falante. E nós temos também o nosso código, que é o conjunto de signos a serem utilizados para a transmissão da mensagem. E podem ser signos gráficos, como o quê, primeiro ano? O que vocês acham aí? Quando nós falamos em signos gráficos, como palavras, ou ainda signos imagéticos, como representação de cores para significar uma fala. O semáforo, quer um exemplo melhor para a gente? Ele corresponde ao código. Quando nós falamos em código, olha aqui o exemplo para vocês. A linguagem é a comunicação não verbal. Tem alguém ao lado falando para a gente? Siga, pare, atenção. Não, né? Nós já conhecemos esse código. Libras, os idiomas Libras e os sinais de trânsito são tipos de códigos. E o canal? Quando falamos em canal, abrange o local onde ou por onde a mensagem será transmitida, podendo ser físico ou virtual. Nós temos o quê? A revista, o livro, o jornal, rádio, TV e o celular, o telefone, blog e muitos outros. Percebe? Então, o canal é por onde eu vou transmitir a minha mensagem. Que hoje, o mais utilizado entre vocês, qual é? Será que é a revista, primeiro ano? Quem poderia dizer aí pra gente qual é o meio, qual o canal mais utilizado, por onde vai e vem ali diversas mensagens diariamente? Olha aqui. O contexto. Quando nós falamos em contexto, ele pode se constituir na situação, não sei o que está acontecendo, depende do que eu quero passar, né? Nas circunstâncias de espaço e tempo em que se encontra o destinador da mensagem. Olha só. Então, tudo depende do contexto. Eu amo minha coroa. E aí? E agora, quando nós temos aqui, eu amo minha coroa.
Qual é a interpretação que você faz? Você tem isso aqui, né? Eu amo minha coroa. E aí? Percebam que vocês têm duas imagens, olha só. Vocês têm aqui duas imagens, né? E você tem, eu amo minha coroa. Mas, se não tiver nenhuma imagem ali, o que você vai interpretar? Percebam que tudo vai depender do contexto. Então, aquilo que eu quero transmitir, ele tem que ser muito bem claro. Porque eu tenho duas situações. Quais são as situações aqui? Quem fala assim, eu amo a minha coroa, aquela minha coroa lá em casa é demais. É uma situação. Mas se eu tenho a minha coroa, eu amo a minha coroa. Percebem que depende do contexto? Então, é importante você deixar muito claro o que você quer transmitir ao outro ou ao grupo. A importância de quem fala, ela é tremenda, porque dependendo da mensagem, se eu não souber me colocar, eu entendi uma coisa, entendi outra, não fica claro, ok? Vamos voltar aqui para a tela. Olha só, já foi ali, né? Mas a ideia agora qual é? É colocar para vocês o exemplo. O que vocês teriam aí que de repente uma ideia que vai dar uma confusão na comunicação? O que dá para a gente fazer? Aqui eu trouxe para vocês a ideia da coroa, né? Mas eu não quero a coroa, eu quero um outro exemplo. O que você pode trabalhar? Lembra aí? Eu tenho aqui, vamos na tela. Eu vou colocar para vocês um exemplo, somente uma palavra. Manga. A palavra manga pode ser trabalhada de quantas maneiras, dependendo do que eu quero transmitir. Vamos lá. Primeiro ano, turma do professor Diniz, a palavra manga, porque aqui foi colocado para vocês o quê? A coroa, né? Então, a coroa, como a mãe, o meu coroa, amo meu coroa, amo minha coroa, minha mãe, ou então, amo essa minha coroa. Olha o contexto. Nada faz sentido se não tiver o contexto certo. A manga. Pode ser a manga camisa, pode ser a manga fruta, o que mais? E aí, você trabalhando o contexto dentro... Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho para vocês. Dentro da mensagem, que ela é o quê? É o recurso utilizado dentro da comunicação. Se eu não souber explorá-la, ela fica com mais de um sentido. Ela é a representação verbal ou não verbal do conteúdo a ser entregue. Então, além da coroa e além da manga, o que vocês podem colocar? Primeiro ano? Digam aí. É o conjunto de informações emitidas pelo falante. Imagina quando você vai... isso acontece muito quando você vai em uma palestra. Por exemplo, você está ali como ouvinte, certo? E aí você não consegue compreender o que o palestrante fala. Qual é a sua ideia? Vai a turma toda lá, hoje vai ter uma palestra, e aí depois você vai ter que fazer um relatório sobre a sua palestra. Aí você fala, professor, mas eu não entendi nada. Um entendeu uma coisa, o outro entendeu. Será que foi bem colocado para vocês? Será que o contexto ali utilizado, as formas como foi transmitida a mensagem, deu certo? E você já teve a oportunidade de passar por uma situação dessa? Eu precisei apresentar um trabalho. Será que eu consegui apresentar o meu trabalho de forma que toda a minha turma compreendeu? Percebam a importância da comunicação. Qual é o meio, o canal que eu quero transmitir a minha mensagem? Aqui eu vou colocar você como um palestrante. Quem aí na sala é mais desenrolado? Porque às vezes tem um que é mais tímido, não gosta tanto de falar e se perde nas palavras. Então, gente, olha só.
Tudo isso é importante quando nós falamos em comunicação. O que eu quero transmitir, a forma que eu vou transmitir, para quem que eu vou falar. Eu vou falar para os meus professores, eu vou falar para a minha turma, eu vou falar em casa, vou ter uma reunião na minha casa e eu vou conduzir. Perceberam? Tudo isso é importante na hora que você vai escolher a forma como você vai mandar a mensagem, certo? Bom, quais são as dúvidas que os senhores tiveram até agora? Gostaram do conteúdo? Falando de linguagem não verbal, um vai olhar para o outro, né? Ok? Ou então, professora, aqui nós tivemos esse exemplo. Se vocês quiserem, vocês podem fazer um videozinho e mandar para a gente também, tá? O que eu identifico como uma linguagem não verbal? Além dos exemplos que foram colocados para vocês. Vocês também têm essa possibilidade. Porque assim, às vezes eu estou aqui só como ouvinte, né? A professora trouxe o exemplo, colocou, mas o que eu identifico como uma linguagem não verbal? Vocês podem organizar e mandar também. Tudo certo? Bom, daqui a pouquinho eu volto para nós falarmos mais um pouquinho sobre os elementos da comunicação, ok? Tchau!